glória a Jesus. Aleluia. Porque Ele está neste lugar, nessa manhã, somente com o propósito de alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Talvez você veja nessa manhã desejoso que o Senhor arranque logo este problema, essa situação, mas o Senhor manda dizer à igreja que nessa manhã, primeiro Ele quer te fazer forte. Ele quer te fazer capaz. Não diga a Deus que você precisa que Ele crie atalhos, porque Deus é um Deus de crescimento, de desenvolvimento, e ninguém vai alcançar isso no Evangelho se não passar por alguns processos. A questão é: passarei como por esse processo? Passarei recuando? Passarei como, Senhor? Nós iremos passar pelo processo diante da direção de Deus. Quem recebe direção nessa manhã pode dar mais de glória e confia no Senhor. Deus, eu preciso da tua direção só não, mas eu preciso da tua sábia direção. E aí o Senhor, o apóstolo falou comigo ontem: filha, traga uma palavra. É o Dia Internacional das Mulheres, e eu estava dizendo ao Senhor: Deus, nós estamos vendo, eu passei ali ontem, estava lá feliz Dia da Mulher, mas assim como a bispa estava falando, e eu passei dizendo: Senhor, como nós temos vivido dias difíceis e maus aqui na terra, que feliz Dia das Mulheres, quantas mulheres estão sendo assassinadas, tantas mulheres perdendo a vida, tantas leis humanas, mas que não tem tirado do coração do homem a perversidade. O que está aí é o que está escrito na palavra do Senhor, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nessa manhã é tempo das mulheres pedir ao Senhor: eu quero estar escutada em Ti. Amém. Tu és a minha proteção. Amém. E buscar nele o que já foi dito aqui, a sábia direção. Eu sou sincero, para mim, a agressão se resolve com justiça, se resolve com a lei que o Senhor deixou. A gente ora, mas se orou não funcionou. Amém, vamos Deus. Buscar aquilo que o Senhor deixou. Amém, Deus. Vamos ser mulheres espirituais e mulheres racionais em Deus. Amém. Buscar, eu vi uma pessoa dizer: guardei, por ser famosa, por poder falar isso para muita gente por meio da mídia. E ela disse: eu fui da igreja há muito tempo, e ali eu era agredida continuamente, mas todos me diziam que era para eu orar. E as agressões físicas aumentavam, mas alguém dizia: essas agressões vai servir de testemunho lá na frente. E ela disse que quando ela engravidou, o esposo jogou ela da escada e agrediu muito. E ela entendeu que ela não poderia esperar que aquela situação gerasse um testemunho bom. E ela disse: isso vai gerar um testemunho de morte. E ela pôs um ponto final naquilo. Aleluia. Ela entendeu que ela precisava tomar um rumo diferente. O que é que a senhora está dizendo, pastora, para a gente buscar a lei? O Senhor está dizendo que tudo tem um tempo. Tudo tem uma espera. Eu não estou aqui para incentivar mulher nenhuma a ir da queixa de A ao B, mas eu quero dizer a você que o Senhor, Ele vai abrir o seu e o meu entendimento para a gente agir da forma que precisamos agir, porque a igreja do Senhor não pode se ocultar não só disso, irmão, mas de muita coisa que tem acontecido nesse tempo. E a igreja de Cristo, ela tem procurado, se você, hoje o que a pastora falou é certo, se hoje nós pudéssemos, irmãos, entrar em muitos gabinetes, em muitas reuniões, nós veríamos quantas coisas estão acontecendo, porque nós temos nos omitido, temos orado, mas quando é necessário tomar uma atitude mais eficaz, nós recuamos, nós temos medo. Se o Senhor já está agindo, dê glória a Ele, exalte a Ele, aleluia. Mas eu vou ser sincero, irmão, a Romanos 13, quando nós lemos que diz sobre autoridade, mas tem uma parte do versículo que diz, e eu guardei isso e pedi ao Senhor entendimento do que estava dizendo em Romanos 13, fala sobre autoridade, né? Que nós devemos nos submeter, mas olha só, tem um
versículo que diz que só vai entender a espada quem estiver fazendo algo para da espada ser atacado. E o que é que isso está dizendo, pastor? Está dizendo que naquela época se tratava a lei assim, com espada, sim ou não? Então o que é que o Senhor usa Paulo para dizer? Olha, se você está fazendo o que é bem, porque você vai temer a espada, mas se você não fizer, aí a espada será para você, não é assim? Pronto. Então se você faz o bem, amém. Mas se não fizer o bem, a espada será para essa pessoa, irmãos. É a Bíblia quem está dizendo isso, amém, igreja? Eu sei que é difícil falar sobre essas coisas. A gente quer só ouvir falar, é verdade. Mas, irmãos, é necessário. Diga para seu irmão, é necessário tomar atitudes na direção do Espírito. Mas é preciso agir. Amém? 1 Samuel 25, a partir do versículo de número 32. Se você encontrar, você se coloca de pé. Eu vou ser bem rápida devido ao horário, irmãos. Não vou me demorar, tá bom, igreja? Em nome de Jesus. 1 Samuel, primeiro livro, do profeta Samuel, capítulo de número 25, e o versículo começa no número 32. Eu vou começar a ler para a gente ganhar tempo. E diz: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém? Então tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém? Pode sentar, você que se colocou de pé, em nome de Jesus. Então, irmãos, essa palavra, muita gente já conhece aqui, porque nós tivemos aquele congresso e que falou-se muito sobre as ações e atitudes dessa mulher, Uma mulher que foi usada por Deus, trazendo o poder de um grande livramento para a sua casa, para os seus servos e para o seu esposo. Resumindo, para a sua família, que eram as pessoas que Abigail convivia diariamente com a sua casa. Então, o universo dela era a sua família. Tudo que Abigail tinha para zelar e para cuidar estava ali diante, aleluia, da sua face. E, irmãos, a Bíblia relata que Abigail vivia com uma pessoa difícil, de caráter, que era o seu marido, um homem chamado Nabal, mas que a Bíblia mostra que era um homem de atitudes insanas, Então, chega um momento em que Nabal, por ser insano, ele ia trazer, amados, uma destruição sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí a Bíblia vai dizer que na casa de Abigail pereceria, principalmente não só o próprio Nabal, entenda isso. Nabal era insano, ele era louco, mas quem iria perecer? Não seria só Nabal, iria perecer Nabal e outras pessoas pagariam também pela atitude insana de Nabal. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para a igreja e para as mulheres nesta manhã, talvez você está se debatendo com situações e onde você está dizendo: não é culpa minha, o que está acontecendo não tem a ver comigo. Ou talvez você ache que está longe de você poder fazer alguma coisa nessa situação. E você vai orar por essa situação, você vai orar por a mudança. Mas o que é que nós vimos nessa manhã?
tem que se ter também atitude e posicionamento. Por quê? Porque a Bíblia relata, irmãos, que quando Davi pede a Nabal alimento daqueles animais que foram ali, aleluia, mortos, era tempo de tosquear as ovelhas. E Davi tem uma necessidade. Davi abençoou Nabal com segurança, aleluia, não é? Com os homens que andavam com Davi. Eu louvo a Deus, porque aqui Davi ainda não era rei, mas Davi já era um homem que sabia trazer o povo para o seu lado. Davi já tinha com ele homens que a Bíblia não diz que eram homens medrosos, mas os valentes de Davi estavam com ele. Homens que antes vieram muitos endividados e muitos oprimidos andar com Davi. Mas aqui, a Bíblia já vai dizer que Davi agora estava com homens valentes. Será que os homens que estavam com Davi eram outros? Não. Mas na caminhada com Davi, aqueles homens que eram oprimidos, endividados, se tornaram homens valentes. Eu quero profetizar nessa manhã, Deus, através da tua vida, da tua oração, do teu posicionamento, Ele vai transformar os medrosos em corajosos. Ele vai transformar os incapazes em capazes. Ele vai pregar o que estava em ruína e vai trazer uma grande restauração. E Davi ainda não estava sentado em trono nenhum. Por quê? Porque o que estava em Davi não dependia de posição. O que estava em Davi não dependia de título. Entenda isso. O que estava em Davi não necessitava do lugar que ele se assentava para ter destaque. O que estava em Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele só precisou ser segundo o coração de Deus. Qual é a primeira coisa que o Senhor quer deixar nessa manhã? Esqueça posição terrena. Queira ser segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando somos segundo o coração de Deus, haverá um crescimento, um desenvolvimento, tanto nosso, quanto daqueles que estão ao nosso redor. Pode ser quem? Sua família, o marido, a esposa, o filho, um parente de longe, de perto, não importa, irmão. Quando você é segundo o coração de Deus, a transformação vai vir para você e para aqueles que também fizerem parte da sua vida. Quem crê nisso aqui? Por quê? Quando nós recebemos isso no nosso íntimo, no nosso coração, as coisas começam a acontecer. Às vezes, apóstolo, é necessário, pastor, Deus tirar a farda da gente, tirar até a posição, para ver se a gente verdadeiramente é ou não segundo o seu coração. Porque tem coisas que parece que vai favorecer a fé e acaba virando uma pedra de tropeço. Parece que vai trazer o crescimento, mas na verdade vem e acaba paralisando. Paralisando o que? O poder de Deus. Paralisando o que? O poder do Espírito. Paralisando o que? A verdadeira fé. Os dons espirituais para a edificação da nossa vida. Porque nós somos, irmão, corpo, alma e espírito. E se nós deixarmos, essas coisas tendem a querer tomar o espaço que é só de Deus na nossa vida. Aí o Senhor tira para a gente ser o que foi dito aqui pelo Levitarinho louvor no começo, quando Davi foi adorar a Deus. O que é que aconteceu? Ele estava no momento que reconheceu que precisava entregar a Deus uma verdadeira adoração. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor, ele pode vir com muita armação e organização, mas se eu e você não estiver na posição de adorador, de nada vai adiantar. Se nós não estivermos adorando na simplicidade do Evangelho, na humildade da fé, nós iremos glorificar, porque tudo parece que deu muito certo, mas a gente ficou carente, sabe de quê? Da cura. Ficamos carentes de sermos restaurados, ficamos carentes de sermos avivados, porque não existe Evangelho sem graça e não existe poder sem avivamento. Quem crê nisso também nessa manhã? É assim. E aí o Senhor precisa nos trazer a realidade de quem somos, de quem Ele é de verdade. Quando nós vemos o policial que entrou por esse caminho, mas eu estou aqui disposto a falar o que o Senhor quer. Irmão, quando você sai e vê um policial, se ele tiver com roupa normal, ó, o que é que parece? Ele não está com todo mundo? Sim ou não? Mas quando ele bota a farda que você olha diferente, você cria por ele um rei. Mas será que ele vai ter só esse respeito porque ele está com aquela farda, ou o respeito está porque ele é um homem de caráter?
Porque ele é um homem de Deus. Eu estou falando homem, mas tem perfeito também, viu, mulheres? Mas quando uma pessoa é, o respeito vem. Não por causa da roupa que ela veste, mas porque ela é na presença de Deus. E o Senhor quer resgatar isto, porque se a igreja do Senhor não tiver isso, ela deixa de ser igreja. Se a igreja não olhar o Senhor como soberano e que Ele não tem condição de fazer nada, ainda por melhor que seja, vamos entender isso. Mas se o que a gente fizer não chegar às narinas de Deus como um cheiro suave, nós teremos somente coisas bonitas, coisas aparentes, coisa que dá muito prazer, irmã Ana Maria, ver. Mas viver, sentir a graça tem que ser adorando a Ele em espírito e verdade, em renúncia e em entrega da sua própria vida. Aí os discípulos de Jesus, olha para onde eu estou indo. Aí os discípulos de Jesus começaram a brigar. Quem é o maior? Quem vai ser o maior no reino? Aí ficou Jesus, que sabia, é profeta, viu aquela guerra toda. Aí ele diz, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, viu? No Evangelho é totalmente reverso. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem quiser crescer tem que diminuir. E quem quiser aparecer tem que sair de cima. Não cabe no Evangelho, irmãos. Deus poderia não se preocupar. Mas sabe por que Deus se preocupa? Porque eu já disse nessa manhã, Deus está olhando para o nosso interior. Ele está olhando para dentro de nós. O Senhor, Ele precisa curar aqueles que devem se aproximar. Irmão, o Evangelho sem cura, o Evangelho sem a verdadeira libertação, te faz ser somente, eu vou dizer até mesmo como uma pessoa inanimada. O que é isso? É aquela coisa que está tão bonita por fora, mas por dentro ainda continua, às vezes, um sepulcro caiado. Às vezes por dentro está todo sujo por fora de cal. Mas nessa manhã Deus está dizendo que Ele vai tirar todo o cal, toda a imundícia, toda a sujeira, tudo que não presta será arrancado de verdade. Por quê? Porque uma igreja lavada e limpa, ela tem a graça, ela tem a alegria do Espírito Santo. Ela fica, sabe o que? Leve. Eu digo, Deus, não podemos estar em um ambiente, se ele estiver carregado ou pesado, é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo. Mas nesta manhã, o Senhor está dizendo que é manhã de resgatar a verdadeira fé. A verdadeira fé. A verdadeira. Essa palavra está bem clara aqui, ó. A verdadeira fé. E quem a vive, irmãos, conhece, sabe o que é. E não aceita mais viver nada, aleluia, diferente disso. Porque ele sabe o que é viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele sabe o que é necessitar fazer uma entrega. Deus não é, observa, ó, Jesus Cristo e os fariseus. Então, quando Jesus vem, ele não veio, pastoras, abolir a lei. Mas observe, Jesus, ele pegava os seus discípulos e ele ficava ensinando. Ele ensinava com palavras e ele ensinava com exemplos. Ele chegava e dizia, não corria para o primeiro lugar, para os primeiros assentos, para as primeiras cadeiras. Ele pegava os discípulos e os ensinava e dizia para eles, não corra querendo os melhores lugares, deixe alguém lhe chamar. Então o que é que o Senhor está dizendo? Quem vai te chamar sou eu. O chamado vem do Senhor para a tua vida. E quando foi ele, aleluia, foi o que foi louvado aqui nessa manhã. Eu ouvi muito bem a palavra dessa manhã aqui dizendo, ele não vai botar a mão no arado e olhar para trás. Porque quando o chamado é divino, não vai ser menos árduo do que outro. A questão é que quem chamou foi Deus, então quem garante é Ele.
botou a mão no arado e ia em frente, arando o território. E ele não podia olhar para trás, porque se ele olhasse para trás, ele perdia a mão no que ele estava fazendo. E aí ele ia começar, então botou a mão no arado, não pode mais olhar para... Quem é assim que eu glória aí, irmão? Jesus. Porque o arado me chama para um foco. Sabe o que acontece? Meu Deus me ajuda. Eu estava lá em Abigail e parar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus nessa manhã. Amém, Deus. A gente precisa ser irmãos. A igreja precisa, antes de qualquer coisa. Eu vou deixar esse recado para a igreja. Alguém falou, eu não me lembro para que passagem foi, mas se falando sobre essas coisas, disse, olha, porque nós somos todos irmãos. Todos nós. Primeiro, se eu não conseguir lhe ver como irmão, não vai adiantar você me ver como qualquer outra coisa. Primeiro, eu preciso ver todos como meu irmão, porque nós somos irmãos e adquirimos isso por Cristo, por adoção. E nós precisamos primeiro ver como irmão. Quem está entendendo? Amém. Primeiro. Amém. Acredite ou não, como eu estava falando, o cerimonialismo exagerado, ele nos afasta. A formalidade exagerada, ela é insuportável para quem é de Cristo. Nós não conseguimos conviver com o excesso de formalidade. Porque os fariseus setor religiosos estavam tão afastados, pastora, porque eles eram muito formais. Até a aparência de Jesus eles estavam olhando. Porque a Bíblia diz, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Porque olhavam ele pela aparência. E a igreja, se tem uma coisa que ela nunca vai poder olhar ninguém, é pela aparência. E olham pastores, apóstolos. Às vezes a igreja olha até o que você calçou e vestiu. Ela olha como é que está o cabelo, olha qual é o perfume que você está cheirando, ela olha se você anda, não é? Em cima da meu Deus. E Jesus, ele era humilde. Jesus não se preocupava. A roupa dos sacerdotes naquela época, ela tinha umas franjas por aqui, não é? Então elas vestiam aquelas roupas muito diferenciadas. Lá vem, estava na lei de Moisés. O problema é que não sou eu, mas Mateus 24, 23 vai dizer, irmão José, que eles tinham prazer em sair pelas ruas com aquelas roupas, porque tinha umas coisinhas aqui que balançavam e chamavam a atenção. Então eles tinham prazer de andar e mostrar como eles eram diferentes na sua aparência, para que olhassem, talvez o interesse de serem admirados e trazer um respeito, aleluia, sobre as suas vidas por aquilo que eles mostravam e representavam naquelas vestes. Ei, é manhã do Senhor falar conosco e dizer para nós: conseguimos amar aqueles que chegarem aqui hoje na igreja mal vestido, aquele que entra hoje na casa do Senhor fétido, aquele que veio lá antes debaixo da marquise, mas o Senhor mostrou uma casa de oração para ser abraçado, acolhido e transformado pelo poder de Deus. Aí Jesus simples, humildemente, mas olhavam para ele e a Bíblia diz que não davam nada por ele, porque olhavam para a sua aparência. E o que é que acontece? Deixavam de receber
existe lugar ruim para as pessoas serem transformadas. Porque onde Jesus chegava e Ele chega, as coisas mudam e são transformadas sim. A questão é Jesus que está reinando? É Jesus que está soberano? É Jesus que verdadeiramente está ou é? Porque se for Jesus, irmão, você chega na tua casa, pode botar ele em primeiro lugar, adora que o ambiente vai ser transformado. Pode orar que não vai ter macumba, não vai ter bola, não vai ter palavra de maldição, não vai ter declarado por a Deus. Quem reina é Ele, porque Ele é o grande, é o poderoso. Se Ele entrar hoje de verdade, as coisas vão ser mudadas, vão ser transformadas. Se você perseverar, você vai ver sim a glória de Deus. Amém, irmãos? Quem crê nisso assim, e a gente precisa ter cuidado, porque, pastor, é com a contaminação. Porque se você não vigiar, você deixa de ser adorador. E aí você começa a não mais adorar o mestre. Você não tem nem mais prazer. Eu já vi crente dizer que crente não pode chorar. E não é verdade. Depende do choro que o crente vai ter. Porque eu creio no choro espiritual. Eu creio no choro que vem por quebrantamento. Ninguém vai tirar das minhas lágrimas. Quando eu sinto a presença de Deus. Tem gente que chora porque está sentindo somente a presença, é verdade ou não é? Porque está grato e agradecido a Deus. Mas cuidado para não quererem fazer de você, ao invés de ser um vaso de barro que pode ser moldado, você ser um vaso de ouro, você ser um vaso de prata intocável, que uma hora nem o próprio Deus vai poder te tocar, nem o próprio Deus vai poder falar, porque você está dando ordem a Deus. Porque alguém já está dizendo a Deus como é que a coisa funciona. Já está dizendo a Deus que é dessa ou daquela maneira. Vai se converter vaso. Vai se converter caco no meio de outros cacos. Porque o oleiro grande e poderoso é Jesus. É Ele que reina. Não interessa de que alguém sabe. A Bíblia diz que quem mais pensa que sabe alguma coisa não sabe nada. Quem mais pensa que sabe, Deus vai mostrar que não sabe nada. E aí você tem que ter cuidado, igreja. Porque você pode deixar de ser um vaso moldado pelas mãos do oleiro. E nessa manhã eu quero já repreender na tua vida e na minha. Quem vai me moldar é Deus. Quem vai moldar você é o Espírito. O Espírito Santo. É Ele quem vai moldar a igreja. Porque nós não podemos dominar o território, pastora. Porque eu acho que o território tem que ser assim. Eu vou moldar porque é assim. Não. Precisamos aprender a seguir uma direção divina, ainda que vá contra o que eu penso ou imagino. Mas se Ele disse que é desta maneira que vai acontecer. Se Ele disse que é desse jeito que vai ser. Porque nós não temos o poder de ver como o nosso Deus vê. Não temos o poder. Aí eu digo, Jesus, a gente vem do mundo, não é? Às vezes tão bombardeado. A gente vem lá de fora do mundo. Eu vejo muita gente dizer, olha, eu estou aqui porque eu sei de onde foi que Deus me tirou, não é? Eu sei de onde foi que o Senhor me arrancou com suas mãos fortes. E aí nós vemos desejosos e carentes de que o Senhor fale conosco. De que o Senhor nos direcione. De que o Senhor nos guie. E às vezes a gente recebe tanta direção humana, tanta direção do homem com seus próprios entendimentos, que fica difícil ouvir a direção de Deus. A gente não consegue saber qual é a verdadeira direção, a direção divina. E começamos a achar bonito aquela forma com que alguém se condiciona. Eu quero ser igual a fulano. Por quê? Porque fulano, quando eu olho, parece que eu vejo, sabe, uma evidência. Mas é de Deus a evidência? Não é? E a gente acha às vezes tão bonito, e a gente começa a querer imitar o homem, e não buscamos os atributos de Deus para a gente seguirmos. Gente, a gente pode ver o que for, por melhor que pareça. Vou te dizer uma coisa, fecha os olhos
E peça, Senhor, eu estou com os meus olhos carnais fechados. Aleluia. Para tudo. Mas abre os meus olhos espirituais. Glória a Deus. E me faça ver o que o Senhor tem do seu reino para mim aqui na terra. Quando João estava na ilha de Patmos, eu já vou encerrar, não vou entrar aqui não. Quando João estava na ilha de Patmos e ele foi levado para aquele lugar, era o pior lugar que existia. Não só ia para ali os piores criminosos, eles não saíam de lá com vida. Mas a Bíblia diz que foi para lá que o Senhor permitiu que João fosse. Mas quando João chegou na ilha de Patmos, um lugar terrível, mas as visões de João eram sobrenaturais. Aleluia. Foi lá que o Senhor chamou João para ser o seu mensageiro, para enviar cartas às 7 igrejas da Ásia. Foi lá que João viu Jesus glorificado. Ele não viu Jesus ressurreto somente porque ressuscitou, mas ele viu ele com os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, o seu cabelo branco como a neve, e ele viu o rosto dele resplandecente. E sabe por que ele viu Jesus em glória? Porque o Senhor foi quem o chamou. O Senhor foi quem separou, porque João achou graça diante de Deus. A aparência não vai revelar a graça nem a glória, mas a verdade, a comunhão, o chamado divino, quando é verdadeiro, pode acontecer o que for, você terá visões de glória, visão da glória. E é isso que o Senhor está dizendo. Nessa manhã eu chamei você para ter visão da minha glória e viver a minha glória. Agora, para isso, vai ser necessário diminuir para ele crescer. Vai ser que, às vezes, o Senhor tira algumas coisas que pode nos estar dando. Eu já vou ensinar uma coisa no Evangelho, eu vou encerrar. A gente se apega, tem uma facilidade muito grande de se apegar a coisas. A gente também se apega a título, desculpa dizer. A gente se apega à posição, não é verdade, não? Pode ser até mãe, pai, que for. A gente acaba, porque é do homem se apegar às coisas, se entende, igreja? E a gente acaba se apegando, que quando o Senhor tira da gente, a gente se sente meio que... Mas eu aprendi uma coisa no Evangelho. Eu sei que de maneira nenhuma nós queríamos ouvir essa palavra. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho uma certeza e uma convicção que tudo que está sendo revelado aqui é do Espírito Santo. Quando o Senhor quer nos deixar mais fragilizados, Ele acaba tirando algumas coisas que estão nos fazendo ser forte demais diante de Deus. Aí Ele tira para a gente se sentir um pouco, para começar ou recomeçar algo novo. Para Ele começar a nos fazer apegar no que verdadeiramente interessa e no que verdadeiramente importa. E às vezes, quando a gente se apega e fica tão apegado a algo, a gente se desapega de que nunca deveria ser desapegado. Vou ser sincera para encerrar e vou dizer a verdade, porque o Senhor quer que eu diga a verdade. E eu vou dizer a verdade, irmãos. Às vezes estamos igualzinho a José e Maria, irmãos. Já tinha perdido Jesus de vista, estava caminhando no meio de todo mundo com isso. Havia uma festa ali, foram para Jerusalém, voltaram reunidos. O menino ficou lá em Jerusalém, todo mundo rindo. Maria, José caminhando. Ele tinha certeza que Jesus ainda estava ali, mas não estava não. Jesus tinha ficado lá em Jerusalém. Aí ele disse assim: mas Jesus, quando voltou para buscar o menino, o filho, mas Jesus, por que você fez isso com a gente? Jesus fez o quê? Jesus não fez nada com Maria nem José. Foi eles que esqueceram Jesus. Não foi Jesus que esqueceu ele, não. Eles foram sem Jesus quando voltou. Mas vem cá, será que se eles estivessem atentos a Jesus, eles não iam perceber que Jesus, principalmente, já estava mais ali? Eu não ia perceber. Eu vou ser sincero. Vou dizer a verdade. Aleluia! Pode tirar tudo, mas não tire a presença não. A presença não, isso aí não. Tire tudo, mas não tire a presença. Porque se tirar a presença, Deus vai
nós não servimos a Deus, às vezes nós somos tão disciplinados que, meu Deus, eu te sirvo com tanta responsabilidade. A questão é que você me esqueceu de Jerusalém. A questão é que eu estou em Jerusalém, você já está lá na frente. Aí o Senhor começa a tirar. Eu disse, irmão, por Deus, como o pastor falou, eu fiz uma milagre, alinhei aqui a palavra, tudo direitinho. O pastor me deu aqui a direção da palavra. Mas aprove a Deus fazer como Ele quer. Porque às vezes nós não gostamos de ouvir certos tipos de mensagem, de palavra. Não queremos ouvir, mas é ela que vai nos levar para a vida eterna. É ela que vai nos confrontar, ainda que doa, machuque. Eu não vou mais falar com a pastora. Eu fiquei uns 15 dias sem falar com a pastora Sandra aí. Quando ela passava, eu dou uma viradinha assim para fazer de conta que eu não estou vendo ela, porque eu ainda não consegui. O irmão Rio, eu ainda não consegui degustar essa mensagem daquela Santa Ceia. E isso é bom, não é ruim não. Isso é bom, porque quando eu tomava biotônico Fantora e a moção Scott, era horrível, mas me fortalecia muito. Me dava graça para eu ficar de pé. Quem está entendendo? Então Deus preparou essa ceia para lhe dar biotônico Fantora e a moção Scott, que era horrível, era aquele óleo de fígado de bacalhau. Eu nem tenho certeza que alguém ia lá pegar, era o bacalhau, gente, para poder vir no fígado do bacalhau para tirar o óleo lá de dentro. Quem foi que teve essa ideia, gente? Para nos dar, mas dizia, tome, é ruim, mas você vai tomar, porque é bom para você. Você vai tomar que você quer ou deixe de querer, você vai tomar. E aí o Senhor disse, quer? Ouça, ou quer deixe de ouvir? Meu Deus. Aleluia. Quando nós estamos todos reunidos e olhamos uns para os outros como irmãos, a coisa flui. Porque ninguém é o que acha que é, e Deus é tudo e todo mundo. É incrível. Olha, José, quando nós estamos todos parecidos em Cristo, o irmão que louva, você louva junto com ele, mas quando tem uma celebridade, a gente nem abre a boca para louvar, porque a celebridade está louvando, ela a boca porque sua voz é de taquara rachada, e a da celebridade vai fazer a diferença. Jesus pega o irmão que louva e desce com glória. Mas quando estamos com as celebridades, nós botamos Jesus sei lá onde, e começamos a dizer, não, que a celebridade é a celebridade que louva. Você não sabe louvar, quem sabe louvar é a célebre, sei lá. Eu sei que quando eu conheci Jesus, eu estava no mundão, perdida, bebendo, eu estava na boemia, eu estava procurando um caminho, estava no caminho errado, na lama, mas Ele me tirou do charco de lama, me lavou, me limpou e me deu uma nova vida. E um novo nome. Então eu não estou preocupada com celebridade, eu estou preocupada com a presença, que se eu perder, Satanás vai me dar um chute, como vai fazer, sabe o quê? Voltar igual o cão que voltou para o seu vômito, e a porca, pastor, que já estava limpa e voltou para a lama, mas a poder do sangue de Jesus eu louvo a Ele, porque eu prefiro que Ele me dê biotônico Fantora do que Satanás me dar uma rasteira e me botar lá de volta de onde eu vim. Então é muito melhor esquecer essa coisa. Irmão, Deus deu a cada um uma unção diferente, mas quando a gente pega a pessoa que Deus deu uma unção diferenciada para fazer de celebridade, quem está entendendo? Aí a gente quer fazer a pessoa de celebridade, e aí fica naquela coisa toda, mas se Jesus chegar, a gente nem percebe, porque Ele vai vir simples. Ele não vai vir com celebridade, aí às vezes Jesus a gente nem vai saber. Se eu chegasse aqui agora, em casa, será que a gente o reconhecia? Não. Porque Ele não ia entrar aqui com o nome de celebridade, nem querendo ser celebridade de ninguém. Ele ia entrar aqui querendo resgatar vidas e salvar almas para o reino dele. Então, nessa manhã, nós sejamos todos irmãos. Amém? Que Deus e Cristo abençoe a igreja, abençoe a Deus. E bendiga o nome dele, viu? Na nossa vida. Glória a Jesus. Amém? Vamos agora participar da ceia. Amém. A palavra fala conosco. Amém. Quem quer ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém? Amém, Deus.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. Vamos apresentar a mesa.